Hoje nós vamos terminar a série O Extraordinário de Deus. E no próximo domingo nós estaremos começando uma outra série, que será chamada O Espaço, o Tempo e o Espaço de Deus. O Tempo e o Espaço de Deus. Uma nova série que nós iremos começar, então, no mês de maio. Mas eu vou continuar falando sobre Ezequias. Vou finalizar essa série falando sobre Ezequias, o rei Ezequias. Segundo de Reis, capítulo 20, versículo 1. O tema da mensagem é: põe a tua casa em ordem. Diga, põe a tua casa em ordem. Agora, fale para você assim. Coloque a sua mão aqui no seu coração e diga assim: põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque Jesus voltará. Já está tudo preparado para a volta de Jesus. Eu assisti ontem um vídeo sobre Israel. Vocês provavelmente já devem ter lido sobre as novilhas vermelhas. E essas novilhas, elas eram sacrificadas no antigo templo. E essas novilhas, elas já chegaram em Israel, o que dará início à reconstrução do templo, que marcará a volta de Jesus. Essas novilhas já estão em Israel. Os sacerdotes desse tempo já estão preparados para o sacrifício. E perguntaram para o Netanyahu, o líder de Israel, se eles já podiam começar o sacrifício. A resposta foi: aguardem a ordem. Só aguardem a ordem. Israel entrou em guerra contra o Irã. E muitas coisas irão acontecer nesses dias. E nós precisamos ficar atentos, alertas. Porque isso aí, Israel é o relógio de Deus para o fim dos tempos. E eu vinha meio que lutando com o Espírito Santo sobre a mensagem de hoje. A mensagem de hoje para hoje já estava pronta. E ontem ele mudou. Ele disse: a mensagem que você vai pregar é a mensagem que eu já te disse qual é. Pensei, mas acho que eu não vou mais pregar sobre Ezequias. Ele disse: conclui com esse tema: põe a tua casa em ordem. Segundo de Reis, capítulo 20, versículo 1. Assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Só essa parte, por enquanto. Ezequias, cujo nome significa o que tem a força de Deus. Diga, o que tem a força de Deus. Foi um servo bom, foi um servo fiel, que serviu a Deus com fidelidade. Ele tinha uma boa conduta diante de Deus, nós já falamos disso aqui. E por conta disso, Deus lhe deu muitas vitórias. Ezequias alcançou muitas vitórias vindo de Deus, por conta da sua conduta diante do Senhor. E agora, aqui nesse contexto, ele está no auge do seu reinado. Ele está no auge da sua vida e ele adoece gravemente. E uma doença, para aquela época, uma doença terminal, provavelmente uma úlcera de estômago.
E Deus lhe mandou um recado através do profeta Isaías. Esse texto também está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. Assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele passou por muitas lutas, por grandes provas na sua vida, mas chegou o momento da sua maior provação, que é enfrentar a morte. Nunca antes a morte esteve tão próximo a Ezequias. Nunca antes a morte foi uma realidade na vida de Ezequias. E talvez essa notícia seja uma das piores notícias que alguém possa receber. Um diagnóstico ruim sobre a sua saúde. Eu imagino esta família que está aqui recebendo o diagnóstico dos médicos. Um AVC, não sei se foi isquêmico, não sei qual foi o tipo de AVC. E não é fácil receber uma notícia dessa. E diante de um grave problema desse, alguém poderia dizer como ele faz. O amigo de Jó, ele faz, lhe disse, em Jó 5,8, quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Geralmente é isso que as pessoas fazem quando elas enfrentam um problema dessa magnitude. Mesmo elas sendo de uma outra religião, mesmo elas não acreditando em Deus, diante de um problema desse, as pessoas parece que são obrigadas a crer em Deus, e realmente elas buscam em Deus e entregam a sua causa a Ele. Porém, a notícia que o rei Ezequias recebe, não vem de um boletim médico. Não são os médicos que estão dizendo que ele vai morrer. Veio através do profeta Isaías. E esse diagnóstico que ele recebe vem da parte do próprio Deus. É Deus que está dizendo, você vai morrer. Você não vai sobreviver, você vai morrer. Portanto, te prepara. E eu tenho uma teoria. Essa teoria é minha, não está na Bíblia, não é doutrina, é o meu pensamento, é a minha teoria. E isso para mim é razoável inferir que Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe de tudo, ele conhece o passado, o presente, e ele sabe o que vai acontecer no futuro. Na minha teoria, ele faz isso para nos ensinar lições espirituais. Porque ele sabia que mesmo que aquela doença fosse para a morte, ele não deixaria Ezequias morrer. Mas talvez ele faça isso para nos ensinar lições espirituais. Para que nós possamos viver uma vida que o dignifique. Porque numa situação dessa, quando Deus diz, você vai morrer, mesmo que ele fale para Jó, no caso de Jó, olha, quanto a mim eu buscaria a Deus. E quando a pessoa está nessa situação, é lógico que ela tem fé, é lógico que ela busca a Deus, mas tem um porém, que Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Se Deus disse que o homem vai morrer, quem é que pode impedi-lo da morte? Só Deus pode impedir aquilo que Ele mesmo está para fazer.
Só Deus para mudar uma sentença dada por Ele mesmo. Ninguém mais pode mudar aquilo que Deus já determinou. E é isso que vai acontecer na vida de Ezequias. Mas o que é que significa quando Deus diz para ele: põe a tua casa em ordem? O que significa pôr a casa em ordem? Aqui é que está o âmago desta mensagem. O que é que significa colocar ou pôr a casa em ordem? A casa é a vida. É a circunstância da vida. Tudo aquilo que está relacionado à nossa vida se refere a nós arrumarmos a nossa própria vida. Se refere às questões, os problemas da nossa vida que nós precisamos arrumar para algo sério que virá. Na frente vem algo sério para Ezequias, e é a morte. E ele precisa estar preparado para a morte. Assim como cada um de nós precisamos estar preparado para esse momento. Isso envolve muita coisa. Autoconhecimento, eu preciso me conhecer, como é que está a minha fé, como é que estão as minhas emoções, como é que está a minha vida física, para eu encarar esse momento. Isso envolve autorresponsabilidade. Eu preciso saber que eu sou responsável pela minha vida espiritual e ninguém além de mim é responsável por isso. É preciso ter um autocuidado em todas as áreas, sobretudo na área espiritual, que a área espiritual é a área eterna, é a área da eternidade. Então Ezequias, ele deveria fazer preparativos necessários para a sua morte iminente. Ele precisava se preparar. Ele precisava organizar os seus assuntos pessoais. Cada um de nós, todos os dias, nós temos que nos preparar como se amanhã, ou até mesmo hoje, fosse o dia da nossa partida. Precisamos organizar os nossos assuntos pessoais, ou seja, se acertar com as pessoas. Se acertar com as pessoas. É preciso organizar os assuntos espirituais. Se acertar com Deus. Preciso me acertar com Deus. O que é que eu estou em dívida? Isso é autoconhecimento. Isso é reflexão, é fazer uma análise da vida. Eu preciso me acertar com as pessoas, mas eu preciso também me acertar com Deus. Organizar os assuntos profissionais. Isso inclui várias questões. No caso de Ezequias, incluía as questões do seu governo. Como era que estava o seu governo? Como era que estava a sua administração? Ele era um administrador fiel ou infiel? Jesus fala disso no Novo Testamento. Ele precisava se preparar para partir. É como se Deus estivesse dizendo para ele: acerta tudo aqui embaixo e acerta tudo também lá em cima. Porque tu vai partir. Você vê como isso é sério? Aliás, isso não é sério. Isso é seríssimo. Diga, acerta tudo aqui embaixo. E acerta tudo lá em cima. E Jesus, prevenindo os seus discípulos acerca da eternidade, ele trata de um assunto que é a chave para essa questão do preparo espiritual, que é o temor do Senhor. Vamos então ler Lucas capítulo 12, verso 5. Eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Ele está falando sobre temor. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno.
Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Está falando sobre o temor dos homens e sobre o temor a Deus. Ele está dizendo, olha, vocês devem temer a Deus, porque o homem, ele tem o poder de matar o corpo, mas não tem o poder de tocar na alma. Temei antes aquele, ou seja, a Deus, o Criador, o Pai. Temei aquele que pode matar tanto o corpo e lançar a alma no inferno. A esse deveis temer. Está dizendo que nós devemos temer ao Senhor. E a seguir, ele vai contar uma parábola sobre a prioridade, sobre a nossa prioridade na vida. E sobre a eternidade. Vamos lá agora para o versículo 15. Mesmo capítulo, versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Avareza é uma pessoa avarenta. É uma pessoa que é dada na busca frenética e constante do dinheiro, mas é aquele dinheiro que aprende, que a escraviza. Ela se torna escrava do dinheiro. Isso é avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E Jesus está falando isso porque as pessoas naqueles dias, eles colocavam a riqueza como um ídolo. E em outra passagem ele diz que o teu coração estará lá onde estiver o teu tesouro. Ou vice-versa. O teu tesouro estará onde estiver o teu coração. E o coração das pessoas estava nos tesouros terrenos e não na eternidade. Elas estavam preocupadas com aqui e agora. Elas estavam preocupadas com as coisas terrenas, com as coisas carnais. Então Jesus está dizendo, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo, o teu coração não pode estar nas tuas riquezas. O teu coração não pode estar nos teus bens. O teu coração não pode estar nos teus prazeres. E para responder a isso, ele vai agora contar uma parábola, que é uma figura de linguagem para trazer uma explicação sobre um determinado assunto. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Diga, homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não o homem dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-eis maiores, e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Até aqui não tinha problema nenhum. Porque o problema não é o homem ser rico. O problema não é o homem ter dinheiro. A questão é o amor ao dinheiro. Ele colocar o seu coração no seu tesouro, seu coração no seu dinheiro. Aqui nós temos um empresário que ele plantou, pensa no empresário que ele planta, e ele vai colher em abundância, porque Deus o abençoou. Agora ele vai derrubar os seus celeiros, ele vai construir outros maiores, porque a colheita foi maior. Até aqui não tem problema nenhum. Aí continua, o homem dizendo, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Preste atenção agora nessas palavras. Descansa, come, bebe e regala-te. Diga, descansa, come, bebe e regala-te. O que é isso, gente? São atividades carnais atreladas ao bem-estar físico e emocional. Ele deixa Deus de lado. Em nenhum momento ele menciona Deus. Em nenhum momento ele se preocupa com a sua vida espiritual. Mas ele está dizendo para a sua alma, fica tranquila. Descansa, come, bebe, regala-te.
Está falando dos desfrutes e dos prazeres da vida, porque a vida desse homem consistia nessas coisas. Mas Deus, Jesus contando a parábola, mas Deus lhe disse, Deus que disse, louco. Louco. O que significa louco? Precisamos ir para o original dessa palavra. No hebraico é xoté. Xoté significa tolo, significa insensato, significa que alguém é imprudente e é falto de sabedoria. É alguém, um louco aqui, é alguém que não tem sabedoria, é alguém insensato, é alguém que não mede as consequências. E aí o grego traz a seguinte explicação, louco no grego. Por que, pastor, você está falando hebraico e grego? Porque o Antigo Testamento original foi escrito em hebraico, e o original no Novo Testamento foi escrito no grego. Então nós precisamos pegar o significado na raiz dessas palavras. A etimologia, a raiz das palavras. No grego, louco é trelos. O que significa trelos? Alguém que age de maneira irracional, imprudente. Alguém que age sem considerar as consequências. Veja, se ele está dizendo para a sua alma, descansa, come, bebe e regala-te. São coisas atreladas aos prazeres e aos bens materiais. Aqui não tem nada de espiritual. Deus não está no negócio dele. Então isso vai ter consequências. Se Deus não está nos meus negócios, se Deus não está na minha vida, vai ter consequências. Por isso que Deus o chama de louco. Louco. Aí ele completa. Esta noite te pedirão a tua alma. Preste atenção também nessas palavras, porque eu vou explicar uma a uma o significado. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos lá. Primeiro ele diz, esta noite. O que é que Jesus quer nos dizer? Sempre a Bíblia, quando fala de noite, está se relacionando, está se referindo a um tempo de escuridão espiritual. Como se Jesus estivesse dizendo que nessa parábola, nessa história, este homem estivesse vivendo num tempo de escuridão espiritual. Noite fala de pecado, noite fala de desolação, de dificuldades ou tribulações. Dá uma ideia que a volta do Senhor também será num tempo como numa noite. Um tempo de escuridão espiritual que o mundo estará vivendo. Um tempo de pecado, um tempo de desolação. Um tempo de dificuldade, um tempo de tribulações. Esta noite. Pedirão. Outra palavra. Pedirão. Pedirão não está especificado. Ele não disse, Deus te pedirá. Ele disse, pedirão. Alguém pedirá. Alguém é uma pessoa não especificada. Não está especificando quem. Pode ser um pedido de Deus ou o pedido de uma entidade espiritual. Pedindo que alguém morra. Porque aquela alma lhe pertence. Pode ser Deus pedindo, pode ser uma entidade espiritual. Para que alguém morra entregando a sua alma após a morte, porque lhe pertence. Outra palavra, preparado. Pedirão a tua alma. Para quem tu tens preparado? O que é está preparado? É um estado de prontidão e de disposição para enfrentar uma determinada situação. Significa que essa pessoa
ela se preparou, ela tomou medidas necessárias para lidar de maneira eficaz com aquilo que vem, com aquilo que vai acontecer, no caso a morte. Se alguém se preparou para a morte, está preparado para um destino. Se alguém não se preparou para a morte, também não se preparou para um destino. E a outra palavra é, para quem será? Aqui é o resultado. Aqui é o destino de algo. Para quem está destinada a tua alma? Isso significa pôr em ordem a tua casa. Quando ele diz, põe em ordem a tua casa, ele está dizendo, te prepara. Te prepara. Porque quando pedir a tua alma, você esteja preparado. Põe em ordem a tua casa. O que fazer diante de uma situação? Vamos voltar agora para Ezequias. O que fazer diante de uma situação impossível de se reverter? Porque a situação dele é impossível. Deus já disse que ele vai morrer, acabou. Ninguém pode mudar a sentença de Deus a não ser ele mesmo. Então, é uma situação impossível de se reverter. Ezequias não estava preparado para morrer. Ele tinha apenas 39 anos. Ainda não tinha filhos para sucedê-lo no reino. Ficou desesperado quando ele soube que ele ia morrer. Apenas 39 anos de idade. Não, Deus não pode, eu não posso morrer agora. Eu ainda não constituí família, ainda não tenho filhos para me suceder no trono. E aí Ezequias vai nos ensinar o que fazer para reverter uma situação impossível de ser revertida. Vamos agora para vamos continuar a leitura. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário do palácio, onde Ezequias morava, palácio do rei, a palavra do Senhor veio a ele. Vê aí que parece que a minha teoria tem alguma coisa a ver. Como é que Deus vai fazer algo, depois ele muda esse algo. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus do teu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Você irá me adorar daqui a 3 dias. Volte, acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então Isaías disse: prepare um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na ferida, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias eu subirei ao templo do Senhor? Isso aqui é um dos maiores milagres que aconteceu na história da humanidade. Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria, ou seja, no relógio de Acais, a sombra do céu? Você prefere, então, que ela avance ou ela recue 10 graus no relógio de Ezequias? Na outra versão diz que é o relógio de Acasias, seu pai. Ezequias disse: como é fácil a sombra avançar 10 graus
prefiro que ela recue 10 graus. Você sabe o que isso significa? Ou o Sol, que ele gira em torno de si mesmo, mas o giro do Sol não é como o giro da Terra. A Terra, ela gira em torno do Sol, e à medida que ela vai girando em torno do Sol, vem a sombra. A sombra, ela vai se movimentando à medida que a Terra se movimenta. No caso aqui desse relógio, a sombra recuou 10 graus. Sabe o que possivelmente aconteceu? Deus parou a rotação da Terra, mas se Deus parasse a rotação da Terra, todo mundo ia morrer, ia explodir tudo. Ou Deus para a rotação da Terra, além de parar a rotação da Terra, Ele volta à rotação da Terra. E obviamente que a sombra também recua 10 graus. Isso foi provado pelos cientistas há alguns anos atrás, que o universo ele perdeu 12 horas na sua história. Em 2 momentos. Um dos momentos foi que o universo perdeu 40 minutos. E 40 minutos foi exatamente o tempo em que a sombra parou, com a oração do profeta Isaías aqui nesse caso. Eu estou adiantando para vocês, só para explicar para vocês. Mas vamos adiante. O que fazer diante de uma situação impossível de se reverter? Aliás, ele fez uma coisa só. Orou. Diga, orou. Versículo 2. Então virou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele veio, se fosse no chão, seria a cara no pó. Mas ele foi para a parede, aqui ó. O que isso significa? Significa rendição. É um ato de rendição, é um ato de humildade extrema e submissão a Deus. Mas ele não somente orou, a questão não está na oração dele, a questão está no que ele vai dizer a Deus em oração, porque não basta orar, a questão é o que orar. E a questão não é só orar, porque a oração, nós aprendemos aqui, meus irmãos, que a oração está atrelada à nossa própria vida. A nossa oração é aquilo que nós somos. E Deus, Ele vai nos responder a partir daquilo que nós somos. Vamos lá. Primeiro Ele diz... Então aqui a base da oração de Ezequias é a sua própria vida. A sua oração vai depender da sua própria vida. E se depender da sua própria vida, se depender da sua história, se depender do seu comportamento, do meu comportamento, se depender do nosso comportamento, será que Deus pode mudar uma situação irreversível? Será que o céu, ele pode perguntar: quem é você que está orando? Como Daniel? Quando eu sou reconhecido no céu, Deus me atende. O anjo disse para Daniel: por tua causa, por causa das tuas orações, eu vim. Então a base da oração de Ezequias é a sua própria vida. Então vamos lá. O que ele ora? Ele começa dizendo: ó Senhor, lembra-te. Lembra-te.
Ele está invocando, ele está fazendo algo ilógico. Ele está invocando uma lembrança em Deus. Se Deus é o Todo-Poderoso, que não esquece de nada, não passa nada em branco, Deus é aquele que não se esquece. Ele é justo, ele não esquece, ele vê, ele ouve, ele registra tudo em seu livro. Ele diz: Senhor, lembra-te. Lembrar o quê? As ações e as intenções do seu coração, o seu caráter, que estão, preste atenção, registradas no livro de Deus. As nossas intenções, todas, diga todas, as nossas ações estão registradas no livro de Deus. Apocalipse 20, versículo 12, vejam só. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, diga livros. Livros serão abertos. Foram abertos livros. Livros, plural, são vários. E outro livro, ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que estava escrito nos... É isso que Ezequias está invocando. É isso que Ezequias está pedindo que Deus se lembre. Lembra tudo sobre mim o que está escrito no teu livro. Os mortos foram julgados. Morreram. Mas as obras estão registradas. Os vivos estão vivos, mas as obras estão registradas. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros, segundo as suas obras. Pergunta é: o que nós temos feito? Como temos vivido? Como temos servido? Lembra, Senhor, Ele não esquece. Mas Ele diz: lembra a igreja, o que tu tens feito. Tu tens pedido sinal, mas tu não tens vivido para que os sinais aconteçam. Igual alguém que perguntou para Deus, certa vez: aonde está o Deus de Elias? E Deus respondeu: aonde estão os Elias de Deus? Aqui ele está dizendo: lembra-te, Senhor. Aí vamos para a frase: tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Ele tem bagagem para pedir algo de Deus, porque ele está pedindo algo de acordo com a sua vida. Por isso que eu estou dizendo que a nossa oração está atrelada com a nossa vida. Eu não posso pedir que Deus me abençoe se eu não sou fiel a Ele. Eu não posso pedir prosperidade se eu não sou dizimista fiel, se eu não ando em fidelidade nesse tema, nessa área com Deus, porque Deus não vai me responder. Eu não posso pedir para Deus: Deus me dar almas, se eu não amo almas, se eu não oro pelas almas, se eu não evangelizo as almas. Deus muda a minha nação, Senhor, traz justiça para a minha nação. Deus não vai abençoar uma oração onde os eleitores votam em candidatos que defendem aborto, que defendem drogas.
Hã? Deus não vai abençoar. Tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Ou seja, eu tenho te servido, Senhor, com inteireza do meu coração. Aqui ele não está falando de impecabilidade, porque ele é pecador, assim como eu, como você. Ele não está dizendo, Senhor, eu nunca pequei, porque se ele fizesse essa oração, ele seria hipócrita. Porque não há homem que não tenha pecado. Não é isso. Ele está dizendo, Senhor, eu tenho me dedicado completamente a Ti. Eu tenho dedicado a minha vida completamente a Ti. Eu tenho obedecido aos Teus mandamentos. Eu tenho seguido os Teus ensinamentos. Aquilo que está na Tua palavra. Eu tenho mantido uma relação íntima, sincera e comprometida com o Senhor. Está dizendo, Senhor, eu sou assim, assim e assim. Eu faço assim, assim e assim. E o Senhor diz para o anjo, vê aí se a oração dele está de acordo com a vida dele. O anjo, sim, Senhor, é isso mesmo. Tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Será que nós podemos fazer essa oração para Deus? A fidelidade envolve lealdade, compromisso, integridade na vida e no serviço, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tentações, mesmo diante de adversidades. Será que a igreja pós-moderna, ela pode fazer esta oração? Porque ela enfrenta dificuldade e muitos estão deixando de seguir o Senhor por conta das dificuldades, por conta das tentações, por conta das adversidades. Será que nós temos bagagem para chegar diante de Deus e falar isso? Ou nós seremos tratados como hipócritas? Aí continua a oração. Eu tenho feito o que tu aprovas. Agora pegou. Ai, ai, diga ai, 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 ai. Ele diz, eu tenho feito o que tu aprovas. O que significa fazer o que Deus aprova? Está dizendo, eu tenho conduzido a minha vida em verdade, em santidade, eu tenho evitado o pecado. Em outras palavras, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E a Bíblia diz, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que Ezequias fez, que Deus aprova? Primeiro, Ezequias fez uma reforma na nação. Ezequias fez um avivamento na casa de Deus. Você nem imagina como Deus se agrada disso. Quando um pastor, quando uma igreja promove um avivamento, quando uma igreja promove uma reforma, não estou dizendo pintar prédio, eu estou falando em reforma na vida do povo. Eu estou falando de uma volta para Deus. O povo se voltar para Deus de todo o coração. O povo adorar a Deus de todo o coração. Foi isso que Ezequias fez. Ezequias promoveu uma libertação na nação. Ele deitou fora os ídolos, os altares pagãos. Trouxe de volta o verdadeiro culto que havia perdido a pureza. Ele trouxe de volta a pureza. Deitou fora a mistura, deitou fora o paganismo. Não é isso que Deus nos deu, que é o finde, para promover esta reforma. Para promover libertação na vida do povo, para o povo deixar o pecado, para o povo deixar a vida que não agrada a Deus.
Deus está nos chamando de volta para Ele ainda mais. O que nós temos vivido, Ele tem nos falado, é pouco, eu quero mais, eu quero mais. Diga, Senhor, eu quero voltar à essência da adoração. Adoração não é só música, adoração é música, é vida. A essência da adoração é vida com Deus. É fidelidade, é lealdade com Deus, é libertação, é tirar a imundícia de dentro do coração, é tirar os ídolos. Fazer o que Deus aprova é restaurar a fidelidade na vida do povo. Ele fez com que o povo voltasse a entregar o dízimo para o templo, porque o povo havia se esquecido, o povo estava sendo infiel a Deus, e ele fez isso, ele fez o povo voltar a ser fiel a Deus. Ele celebrou a Páscoa com entusiasmo, porque o povo havia se esquecido de celebrar a Páscoa. Isso é fazer o que Deus agrada. Tudo isso é fazer o que Deus aprova. Primeiro, o que ele fez? Ele disse ao Senhor, lembra-te. Segundo, tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Terceira, tenho feito o que tu aprovas. E quarto, o texto diz que ele chorou amargamente. Chorar amargamente não é só lágrimas, mas é um choro que vem do âmago da alma. Um choro de arrependimento. Eu penso que esse choro amargamente, ele estaria dizendo, Senhor, eu fiz tudo isso para ti, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter sido melhor. Ele se quebrantou diante de Deus. O que é se quebrantar? É abrir a alma, é rachar a alma, derramar a sua alma diante de Deus. A palavra diz que, através de Davi, que Deus não despreza um coração quebrantado e um espírito cheio de arrependimento. Sabe o que Ezequias fez para Deus aqui? Sacrifício. E é o sacrifício que Deus mais ama. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ó Senhor, lembra-te como tenho servido a ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas e o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, porque eu quero lá no templo receber essa tua adoração, receber esse teu sacrifício. Aleluia. No caso de Ezequias, durou minutos e Deus mudou a história da vida dele. A vida de retidão é capaz de Deus mudar os seus próprios planos. Aquilo que só Deus poderia fazer, Ele fez. 2 milagres aconteceram. Primeiro, cura e vida longa. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração
e vi as suas lágrimas. Assim te diz o Senhor, tu não vais mais morrer, tu vais viver. Eu te curarei, você vai viver. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Por que, pastor, vida longa? Porque quem tem alguns minutos ou alguns dias para morrer, quem recebeu uma sentença de quem vai morrer, 15 anos é lucro. Ele tem 39, com 15 dá quanto? 54 anos, ainda morre jovem, mas pelo menos não morreu com 39. Não importa a tua idade. Para Deus não importa a tua idade. Para Deus importa a tua fidelidade. Deus não está preocupado com a tua idade, Ele está preocupado com a tua fidelidade. É o mundo que está preocupado com a idade das pessoas, e Deus está preocupado com a fidelidade delas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Ei, se você soubesse que você teria pela frente apenas 15 anos de vida, o que você faria? Ah, pastor, eu sou novo. Ezequias também era. Se você soubesse que você teria apenas 15 anos, o que você faria da sua vida? Aí ele diz, Senhor, me dá uma prova, estou sem fé. Me dá uma prova de que o Senhor vai fazer um milagre. Me dá uma prova de que o Senhor mudou de ideia. Deus vai fazer uma prova ainda maior do que o livramento dele. 12 milagres, um envolve vida e morte. Somente Deus pode livrar o homem da morte. E foi o que Deus fez. E somente Deus pode alterar a ordem natural das coisas. E foi o que Deus fez. Deus fez inverter o tempo por causa de um homem fiel. Deus trouxe da morte um homem fiel. O Senhor está em busca de homens e mulheres fiéis. Como é que está a tua vida? Põe em ordem a tua casa. Porque Jesus está voltando. Põe em ordem a tua casa. Porque essa é uma realidade. A vida de Ezequias estava em ordem. E a nossa? Como é que está a sua vida? A nossa oração reflete os nossos atos. A nossa adoração expressa o que vivemos. O nosso serviço demonstra a nossa fidelidade a Deus. Será que nós podemos dizer como Ezequias, Senhor, eu tenho me dedicado completamente a Ti? Eu tenho obedecido a Tua palavra, eu tenho obedecido aos meus pastores, eu tenho andado em obediência, eu tenho seguido os Teus mandamentos, eu tenho mantido a minha relação íntima, sincera e comprometida com o Senhor. A vida de retidão de Ezequias foi capaz de mudar os planos do próprio Deus e fazer coisas extraordinárias. E se depender da sua vida, Deus pode fazer o mesmo com você? E se depender da sua vida, você está preparado para a eternidade? Não depende de ninguém, depende de você. E se depender da sua vida, para quem será a sua alma?
E se depender de você, a sua oração, sua fidelidade, a sua devoção refletem sua vida? Como você tem se conduzido? Isso são perguntas profundas para nós refletirmos nesses dias. Como temos servido a Deus? Quais são as nossas prioridades? Fique em pé. Ou melhor, dobre os seus joelhos.